tarde, Augusto. Tudo bem? Muito obrigada por comparecer aqui no nosso espacinho aqui do Crescer. Conta pra gente um pouquinho do tema que foi escolhido hoje para a palestra. Bom, nós vamos falar sobre gestão da emoção nos novos tempos. Sem gestão da emoção, casais asfixiam o seu relacionamento, desenvolvem uma agenda saturada de atritos, começam, portanto, o romance no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos, das discussões. Sem gestão da emoção, os professores e alunos em salas de aula estão em campos diferentes. Os professores querem o silêncio absoluto, que não existe mais, devido à síndrome do pensamento acelerado, ao silêncio absoluto em alguns recortes, em alguns minutos. E os professores têm de aprender, como nós falamos no programa Escola da Inteligência, que é o primeiro programa mundial de gestão de emoção para crianças e adolescentes, que deve-se usar os ventos da ansiedade a favor da vela da educação. Ou seja, os professores, não apenas no país, mas no mundo todo, têm de mudar a sua postura em sala de aula. Eles têm de deixar de ser expositores para se tornar provocadores e elogiadores no teatro da sala de aula, e assim professores e alunos se tornam cozinheiros que preparam o alimento do conhecimento. Legal. E o senhor acredita que essa questão emocional, socioemocional, que agora está sendo bastante discutida, ela veio para as escolas principalmente por conta da pandemia, ou acredita que com o tempo já ia chegar esse assunto em pauta? Bom, eu particularmente há 3 décadas, venho desenvolvendo o programa de gestão da emoção com as habilidades socioemocionais. E há 12 anos, 13 anos, nós começamos a aplicar nas escolas. Isso mudou o pensamento do Ministério da Educação, mudou também o pensamento da ONU. Hoje eles consideram que a emoção é um fator muito importante para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Só que, infelizmente, uma informação científica errada foi transmitida e enganou milhões de pessoas. A informação é que existe a inteligência emocional, mas não existe inteligência emocional, porque a emoção nunca é inteligente, ela é inconsciente. Ela transforma uma barata num dinossauro, um cubículo sem ar numa claustrofobia, ou seja, um elevador numa claustrofobia, uma plateia numa casta de predadores, e aí gera glossofobia, o medo de falar em público. Portanto, a emoção sempre é inconsciente, ela não pode gerir a mente. Quem tem que gerir a mente, quem que é a parte inteligente, é o eu, que representa a capacidade de escolha. O eu tem que gerir, impugnar a emoção tensa, tem que dar um choque de lucidez em pensamentos perturbadores, ele tem que ser o autor da história, o piloto da aeronave mental, o diretor do nosso script. Caso contrário, se fala de inteligência emocional, mas na prática não se consegue transformar essa suposta inteligência emocional em habilidades socioemocionais. Por isso que nós estamos mudando o conceito mundial. Não há inteligência emocional pura. O que existe é gestão da emoção. E eu trabalhei com muita humildade no primeiro programa de gestão da emoção durante 3 décadas. E agora nós estamos mudando o status quo do pensamento das pessoas e provavelmente nós vamos escrever o livro O Fim da Inteligência Emocional e o Começo da Gestão da Emoção. 2 pontos. Como uma informação errada enganou milhões de pessoas, de intelectuais, educadores, cientistas, a pessoas leigas. E as pessoas têm de aprender ferramentas de gestão da emoção, como a técnica DCD, duvidar, criticar e determinar, a técnica, o eu como consumidor emocional responsável, a técnica do eu protetor da mente, a minha paz, a minha saúde psíquica, vale ouro, o resto é lixo, é insignificante, a técnica mesa redonda do eu e assim por diante. Há muitas técnicas poderosíssimas para a prevenção de transtornos emocionais e desenvolvimento da inteligência global. E é o que nós propomos, inclusive num programa que nós vamos lançar, que é o Programa de Gestão da Emoção para Universitários. Legal.
ai, já quero. E agora falando só um pouquinho da Escola da Inteligência, como surgiu essa ideia, a motivação para fazer? Nasceu do fato de veja bem, a Escola da Inteligência, ela nasceu do fato de eu tratar com casos gravíssimos, desde psicose, dependência de drogas, síndrome do pânico arrastada, transtorno obsessivo compulsivo, que também foi cristalizado em muitas pessoas como um processo sem solução durante décadas, em vários casos que realmente eram muito graves. Aí eu percebi que a psiquiatria e a psicologia clínicas, elas cometeram um erro crasso, porque esperam as pessoas adoecerem para depois tratá-las. E é fundamental prevenir transtornos emocionais, prevenir o suicídio, prevenir a violência doméstica, a violência contra a mulher, prevenir os conflitos em salas de aulas. Então são necessárias técnicas psiquiátricas, psicológicas, psicopedagógicas e socioemocionais para essa prevenção. E como eu desenvolvi uma das raras teorias mundiais, onde eu escrevi mais de 3.000 páginas sobre o processo de construção de pensamentos, a formação do eu como gestor da mente humana, o programa de gestão da emoção em si, os papéis consciente e inconsciente da memória e o processo de interpretação, logo nos primeiros anos desse desenvolvimento de uma nova teoria num país que não valoriza seus cientistas, eu percebi que deveria haver ferramentas para que possamos vacinar o ser humano, pelo menos o tanto quanto possível, contra suicídios, depressão, estresse, ansiedade, autopunição, automutilação e assim por diante. Então ela nasceu das dores dramáticas que eu vi ao longo da minha carreira, tratando de casos muito graves e que não tinham uma solução adequada por vários profissionais que às vezes eram muito competentes, mas os pacientes eram resistentes. E agora, para finalizar, você quer deixar uma mensagem para as pessoas que vão assistir a sua palestra? Eu quero deixar uma mensagem muito séria, que você aprenda a treinar a sua mente para gerir a sua emoção, o seu eu, para liderar a sua psique. Porque a mente é como um grande veículo, se você não aprende a dirigi-lo, você vai causar vários acidentes, impulsividade, elevar o tom de voz, ter a necessidade neurótica de mudar os outros, sem saber que ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los, mas podemos contribuir com eles para que eles possam se reciclarem. Quando você aprende a elogiar mais e criticar menos, quando você aprende a celebrar acertos e ser menos criticistas, e quando você também deixa, seja como educador ou como pai ou mãe, de ser um apontador de falhas para exaltar quem erra mais do que seu próprio erro no foco de atenção, para que você se fotografe nos solos do inconsciente de maneira solene. Aí você vai ter um amor sustentável, uma educação sustentável. Não é possível ter um amor e uma educação sustentável sem haver ou houver admiração, sem você se tornar relevante, notável no teatro psíquico de quem você educa, de quem você ama. Pense nisso. Um beijo no coração do psiquiatra e escritor Augusto Cury. Muito obrigada, viu?